Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Viviana Ribeiro e com a Júlia Miara. Elas têm um projeto que se chama IPIA, Comunidade de Pensamento, que tem agora um canal no YouTube também. Vocês já fiquem convidados a assistir, tem muitos vídeos lá que elas têm colocado sobre assuntos relacionados à filosofia, poesia, feminismo, né, e outras coisas muito interessantes também. E elas mesmas vão contar melhor aqui para a gente como que é esse projeto, como ele surgiu, em que pé que ele está, quais foram as mudanças aí decorrentes da situação de isolamento, né, o que elas têm feito com esse projeto. E então passo a palavra para Viviana Ribeiro começar. Bom dia e agradecendo a presença já de vocês aqui no canal. Se quiser começar se apresentando um pouco melhor para quem não a conhece. Tudo bem, Viviana? Oi, Caio, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente fica bastante feliz de poder sempre conversar, né, com pessoas que tenham projetos que conversam com a nossa trajetória de pesquisa, com os nossos projetos acadêmicos e com os nossos projetos educacionais. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente está bastante feliz de estar aqui hoje conversando com você. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Viviana Ribeiro, eu sou doutoranda no Departamento de Direito da PUC-Rio e eu desenvolvo uma pesquisa relativa à relação entre o feminismo e o marxismo e também, né, pensar essa difícil relação e difícil também elaboração teórica, né, de pensar qual que é a relação entre o patriarcado e o capitalismo, para, por fim, pensar em outras práticas democráticas em que a gente possa constituir um comum democrático. Eu penso que essas questões são urgentes para o nosso hoje, especialmente em relação à fase atual, né, que a gente está passando do capitalismo, que é a sua face neoliberal, que cada vez mais tem se mostrado expressamente antidemocrática. E então, nessa urgência do tempo, da gente se voltar para, de novo, repensar a democracia e as práticas possíveis, eu penso que a questão da condição da mulher e da condição da população negra, especialmente na sociedade brasileira, são questões incontornáveis para a gente pensar em uma democracia possível que faça frente a esse momento neoliberal, antidemocrático, com namoros fascistas, né? Então, essa é a minha pesquisa que eu tenho desenvolvido no doutorado. Então, embora eu esteja filiada como discente no Departamento de Direito, é uma pesquisa filosófica política, obviamente, né? Eu fiz mestrado na UF, eu estudo, né? Continuo estudando o pensamento de Deleuze e Guattari, Spinoza, então faz parte do meu arcabouço teórico, né, de pesquisa, ou dos meus amigos filosóficos, meus amigos de pensamento. Então tem toda uma tradição imensa das feministas, obviamente, as pensadoras feministas, mas especialmente as feministas marxistas, e também está nesse bolo o próprio Marx, que é um pensador incontornável para a gente pensar o capitalismo, e Deleuze e Guattari, bem como Spinoza. Então, esse é um pouco da minha trajetória. O meu mestrado foi em filosofia na UF. Inclusive, o meu orientador, talvez você conheça, porque ele foi professor da Federal do Ceará, José Maria Gomes, José Maria Arruda,
que depois, posteriormente, né, ele fez um concurso para a UF e se mudou para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma relação bastante carinhosa com o Zé, porque ele aceitou meu projeto. Não sei se você conhece um pouco sobre a trajetória e a recepção do Deleuze aqui no Rio de Janeiro, mas no momento que eu estava estudando e me preparando para o mestrado, nós não tínhamos nos departamentos de filosofia professores que pesquisassem Deleuze. E o José Maria também não, né? O José Maria pesquisava outra coisa e também, inclusive, traçou, né, outros caminhos depois que ele fez essa mudança para o Rio. Mas ele acolheu, apesar dele não ser um estudioso do Deleuze, ele acolheu de forma muito carinhosa o meu projeto. E aí, no mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a potência política da literatura no pensamento do Deleuze. Então, a minha trajetória tem que ser incluída, né, e está de uma forma muito marcada e presente. Todo esse meu pensamento filosófico-político, ele é marcado e atravessado por um pensamento político em relação à literatura também, né? Então, acaba que hoje, né, atualmente, eu consegui aglutinar em termos institucionais uma pesquisa que abarca, né, um pensamento filosófico político, mas em diálogo e em ativação de vitalidade constante a partir da literatura. E aí é que entra a Virginia Woolf, né? Virginia Woolf é uma das escritoras que eu leio há mais tempo, é uma companheira de vida desde quando eu sou muito jovem, desde adolescente, e sempre tive um encanto pela forma como ela escreveu, a forma como ela pensou a literatura. E, claro, né, sendo uma pesquisadora da área da política, e também uma pesquisadora que busca compreender que potência é essa que carrega a literatura. Então, claro que em determinado momento dessa trajetória, a literatura específica da Virgínia foi alcançada para lançar esse olhar político sobre os escritos dela, sobre a concepção dela de literatura. E é uma escritora fabulosa, né, em termos do que ela pensou no tempo que ela pensou. Mas acho que daqui para em outro momento, né, mais apropriado, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então essa foi um pouco a minha trajetória. É óbvio que essa não é uma história privada, né, particular. Toda trajetória é uma trajetória coletiva. Dentro desse caminho, né, dentro desse percurso de estudo e de pesquisa, eu e a Júlia nos conhecemos, então, nos conhecemos dentro dos nossos grupos de estudo. Nós temos milhares de grupos de estudo e ficamos, né, ficamos muito amigas. E as nossas pesquisas, as nossas inquietações se cruzam em diversos pontos e nos conectamos, né, nesse lugar de uma camaradagem que é o sentido muito profundo da amizade, né? Uma amizade afetiva, mas que também é uma amizade de troca muito profunda e muito ativa entre nós. Então, esse é um pouquinho o antes, né? Esse é um pouquinho o que aconteceu antes da gente criar o IPA. E aí, talvez a Júlia possa falar um pouquinho dela e depois a gente fala sobre, então, o que foi o nosso encontro que determinou, né, a nossa criação do IPA. Maravilha. Então, vamos passar a palavra para a Júlia e depois a gente continua
Vou querer ouvi-la mais depois sobre a Virgínia e outros assuntos. Então Claro. vamos conhecer um pouco melhor a Júlia Miara agora. Tudo bem, Júlia? Bom dia. Oi, Caio. Oi, Vivi. Olá a todos que estão nos assistindo. Bom dia. Meu nome é Júlia Miara. Vou apresentar também um pouquinho da minha trajetória intelectual para vocês. Eu sou atualmente professora e cofundadora do IPEA, Comunidade de Pensamento. Também sou professora do CCE PUC-Rio, na pós-graduação Lato Sensu em Filosofia Antiga. E a minha trajetória intelectual está muito vinculada à antiguidade, né? Muito vinculada à antiguidade. Eu fiz graduação em filosofia na Unirio e tive assim um primeiro contato com a filosofia, na verdade, antes da graduação. Na minha primeira tentativa de graduação, na verdade, que eu tentei comunicação social antes de filosofia, eu tive o contato com professores de filosofia da PUC-Rio, e esses professores de filosofia me apresentaram muitos pensadores. Os que mais me moveram naquela época foram Nietzsche, o Foucault também naquela época, e o próprio Platão. E comecei a estudar de maneira informal até decidir mudar de graduação e ingressar no estudo formal de filosofia. E ao longo da minha graduação, eu tive momentos de enamoramento diferentes por filósofos diferentes. E quando eu cheguei no final da graduação, chegou o derradeiro momento de decidir quem eu ia estudar para o TCC, né? Fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí eu cheguei a uma sábia conclusão, a uma conclusão socrática de que eu não sabia de nada, que nos últimos 5 anos de estudos formais de filosofia eu percebi que eu estava apenas numa superfície do que eu estava, daquele estudo, daquele mundo de estudos, né? Então percebi que só sabia que não sabia, só sei que nada sei. E aí decidi me voltar de novo para a filosofia antiga, no sentido de vamos recomeçar então, né? Vamos recomeçar os estudos do começo. Voltei para a filosofia antiga, já tinha essa relação muito próxima com o pensamento de Platão, mas o que me fisgou foi um sujeito, um sofista da antiguidade clássica chamado Górgias. E Górgias escreveu um texto chamado O Elogio de Helena, falando sobre a mítica Helena de Troia, na verdade Helena de Esparta também, conhecida como Helena de Troia, conhecida como a mulher mais bela do mundo, imagem, irmã ou Afrodite, né, de Afrodite ou Afrodite estrangeira. Pois bem, e me deixou muito curiosa o tratamento que essa figura recebia desses intelectuais da antiguidade clássica. E eu vi que nesse texto do Górgias, Helena ela era tratada como uma mulher atravessada o tempo todo por forças exteriores a ela. Essas forças poderiam ser o destino, os deuses, o discurso, os homens, a força física. Ela foi levada, ela foi sequestrada, ela foi porque quis. O que levou Helena a ir para Troia? E pesquisando a figura de Helena, eu descobri também que um dia antes do Górgias ter feito o seu elogio a Helena, ele fez uma acusação a Helena. Ele pegou a mesma figura e falou, ela é culpada. E no dia seguinte, ele falou, não, ela é inocente. Numa espécie de julgamento público dessa mulher mitológica. E isso atiçou a minha curiosidade em 2 lugares distintos. O lugar da retórica, o lugar de como a capacidade que a gente tem de falar sobre alguma coisa transforma a coisa, né? A capacidade que a gente tem de falar sobre algo e de convencer as pessoas desse algo vai, de alguma forma, determinar um certo senso de realidade. Então, a retórica foi algo que surgiu para mim como um grande objeto de interesse, a capacidade que a gente tem de transformar o mundo através da fala. E a questão da mulher,
de como a mulher estava sendo, no caso a Helena, representada aí pela Helena, estava sendo objeto desse atravessamento de forças exteriores a ela e que em algum momento era culpada e outra era inocente e, na verdade, era o que fizessem com ela, né? E, enfim, nesse momento eu sinto que algo mudou na minha percepção de mundo. Esse estudo determinou muito do que se tornou a minha pesquisa ao longo desses últimos 10 anos. Já tem 10 anos que eu estudo essa personagem, que eu estudo Helena. E a minha trajetória intelectual depois disso, depois desse primeiro estudo que eu fui orientada pela professora Ana Flaxman na Unirio, eternamente agradecida, depois desse estudo, eu tenho uma trajetória de pesquisa bifurcada e, ao mesmo tempo, entrelaçada e paralela. Por um lado, formalmente, eu estudo na academia, né, na pesquisa formal. Eu estudo Platão, eu estudo retórica, eu estudo mito. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa comparando a apologia de Palamedes, de Górgias, com a apologia de Sócrates, de Platão, e vendo como, na verdade, tanto filósofos representados aí por Platão, quanto sofistas, representado, no caso, pelo Górgias, eles se utilizam de estratégias retóricas para fazer o que eles querem fazer, e essa ação no mundo, ela tem vários lugares, ela tem um lugar pedagógico, ela tem um lugar social, ela tem um lugar político, ela tem um lugar literário, imaginativo, religioso, etc. Então, como a retórica é importante para ambos os pensadores, no caso Górgias e Platão, então esse foi um pouco o meu trabalho de mestrado. E no doutorado eu estou estudando agora, fazendo a minha tese sobre mitos de pós-morte, mitos escatológicos, mitos de catábases, como vocês preferirem chamar, mas acho que pós-morte dá mais a dimensão da coisa, mitos de pós-morte na obra política de Platão. Então, também esse lugar da função do contar histórias, e no caso, essa contação de histórias ligado a um imaginário religioso, quais as consequências pedagógicas, sociais e políticas dessa junção de todas essas forças, né? Então, por um lado, a minha pesquisa formal foi para esse lugar e, paralelamente, eu comecei, nesse momento, há 10 anos atrás, a estudar também, de maneira muito comprometida, mitologia, expressões religiosas, o fenômeno religioso e, mais especificamente, as mulheres no fenômeno religioso, as mulheres na mitologia, né? Quando a gente fala de mitologia, a gente está falando mais ou menos de uma religião antiga que não existem mais fiéis hoje em dia. Então, por isso que eu sempre trago essas duas dimensões. É importante a gente lembrar que as pessoas acreditavam nos deuses gregos ou nos deuses sumérios, nos deuses acádios, nos deuses egípcios. Eles foram potências reais para algum povo em algum lugar, em algum tempo. Né? Então, eu comecei a estudar as mulheres na mitologia, partindo dessa figura, Helena de Troia, que foi o meu primeiro amor, digamos assim, e comecei a perceber que, na medida em que a lenda, né, a história sobre uma dessas grandes mulheres do passado, na medida em que essa história viajava no tempo, ela ia ganhando características. Né? A história vai ganhando camadas, ela vai sendo recontada enquanto as pessoas acreditam, enquanto as pessoas ainda falam sobre, essas histórias vão sendo recontadas e em cada momento elas ganhavam características. Então eu reparei, por exemplo, que uma figura como Helena, ela em algum momento na história, ela foi uma figura divina. Né? Helena era uma força, ela era rainha de 2 reinos, rainha de Ocidente e Oriente, uma espécie de deusa da fertilidade, análoga à própria Vênus, que por sua vez é uma... Sincretismo é uma palavra complexa de se usar, mas eu vou usar aqui, um sincretismo da deusa Astarte, por sua vez, também da deusa Star e da própria Inanna, a deusa Suméria e a deusa Acádia. Então, eu vi esse vínculo de Helena com essa trajetória divina, digamos assim, que nos levava, que me levou, no caso, até uma compreensão de um mundo organizado socialmente, historicamente, politicamente e religiosamente em torno de divindades mulheres.
E a Helena, como uma representante em algum lugar dessa trajetória, ela vai decaindo, né? Ela vai de deusa, né? Ela vai se tornando, e aí eu vou citar, tá? Estou citando Eurípides, estou citando Homero agora. Ela vai ser chamada de cadela, de rameira desavergonhada, a megera do Egeu, né, que só teve 3 maridos e só teve filhas mulheres, enfim. Ela vai nitidamente se decaindo, não, né? Ela vai sendo tragada, ela vai tendo a sua potência toda tragada. Até o momento em que uma figura como a dela chega na Antiguidade Clássica e ela é exercício de retórica. Você conseguir defender Helena é defender o indefensável. Na Antiguidade Clássica, Helena era a prostituta grega, a grande rameira, a que fez um túmulo comum entre a Europa e a Ásia. Enfim, ela era a figura do mal, quase uma Lilith, né, representando aí a decadência e o mal do mundo no seu corpo de mulher. E a partir de Helena eu fui pesquisar outras mulheres mitológicas, fui pesquisar Medeia, que um dia foi a sábia do bom conselho, sacerdotisa da deusa Hécate, deusa dos caminhos, e eventualmente se tornou infanticida, não só infanticida, mas filicida, né? Assassina dos próprios filhos, histérica, enciumada, que vai matar os próprios filhos para se vingar da traição do seu marido. Então a gente já vê aí essa imagem da mulher, uma imagem que em algum momento ocupou um lugar de centralidade na tessitura social, na organização comunitária, e vai se tornando essa imagem completamente decaída que nos chega até os dias de hoje, né? Que tem reflexos até hoje. E, enfim, entrando cada vez mais e mais nessas figuras, até chegar aí no estudo de uma divindade neolítica que representava a conexão com o divino, mas não só isso, a própria centralidade e protagonismo da mulher nas aldeias e nas cidades da antiguidade. E a minha pesquisa me levou para um lugar, só para fechar aqui, para fazer sentido, a minha pesquisa me levou para um lugar onde eu compreendi que o patriarcado, comecei a estudar isso, essa transição, essa virada do matriarcado para o patriarcado. Na Mesopotâmia, né? É importante também dar esse recorte histórico. Mesopotâmia, Suméria, o que a gente vai chamar depois de Hélade, de Grécia, os Balcãs, assim, essa região temperada do que hoje a gente considera Oriente Médio, né? Mas era a Europa Antiga, enfim, a Mesopotâmia. E essa virada do matriarcado para o patriarcado, ela tem características muito especiais, muito únicas, porque com a dominação dos corpos das mulheres para fins reprodutivos, com a derrocada da deusa como figura de centralidade religiosa, política, social, etc., a gente tem outros fenômenos que vêm a reboque, né? E não só principalmente, mas não só, o domínio dos corpos das mulheres para fins de reprodução, com a transição da matrilinearidade para a patrilinearidade, mas a gente tem aí uma expansão significativa do fenômeno da escravidão, uma expansão significativa das guerras, desse lugar da guerra, esse lugar de conquista, esse lugar de acúmulo de terras, e a herança também está vinculada a esse fenômeno, e a desapropriação das terras comunais. Com a virada do matriarcado para o patriarcado, as terras comunais se tornam, vou usar um termo anacrônico, mas é importante para ficar bem claro o ponto, propriedade privada. Então, vocês podem ver aí que essa pesquisa, ela, enfim, de alguma maneira, ela está vinculada com os nossos problemas dos nossos tempos, e como que compreender a história e compreender, enfim, hoje em dia eu me entendo como uma pesquisadora de filosofia, de mitologia, de política, e eu pesquiso também o fenômeno religioso. Para usar o termo do Mircea Eliade, a história das crenças e das ideias religiosas, mas, na verdade, como tudo isso está junto, como tudo isso faz parte de uma tessitura, uma trama histórica que vai nos levar
enfim, ao lugar que estamos hoje e como precisa ser compreendida para a gente entender ali o que aconteceu naquele fenômeno e como isso tem reflexo nas nossas experiências hoje em dia e como a gente pode recontar essas histórias, né? Essas histórias precisam ser recontadas, elas precisam ser reescritas, a história das mulheres, a história de, enfim, figuras como Helena, Medeia e outras, Inanna, Astarte e, enfim, mais ainda, né, eu estou falando especificamente dessas porque são meu objeto de pesquisa, mas mais ainda as mulheres ameríndias e as mulheres das religiões de matriz africana, mas como essas histórias precisam ser recontadas e ao recontar essas histórias, né, a gente tem toda a potência aí, de novo, que vincula muito com a pesquisa da professora Viviana, a potência da literatura. Quando a gente reconta essas histórias, a gente cria potência política. A gente está fazendo, a gente está agindo no mundo. Pensando retoricamente, a palavra ela tem uma ação no mundo. Claro, deixar claro também que eu estou usando retórica de uma maneira não pejorativa. A nossa capacidade de comunicar. A gente precisa reaprender a comunicar. Nós somos, por natureza, contadores de histórias, né? É o que nos torna, é o que nos faz comum. Nos reuníamos em volta das fogueiras primitivas e contávamos histórias, e ainda contamos histórias, e tem toda uma potência do contar histórias, da literatura, da arte, que tem incidência social e política. Então, eu e Vivi, a gente entende as nossas pesquisas, né, Vivi, como pesquisas que são diferentes, né? São espectros diferentes, mas dentro de um grande movimento comum e uma mesma missão, digamos assim. Sim, com certeza. É uma pesquisa a pesquisa é em comum, né? E a gente se... Bom, então, Ju, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa comum e é também uma pesquisa que se cruza em vários pontos, né? São pesquisas que e é muito natural, né? Com pessoas que são amigas e que estudam juntas e que compartilham as ideias e a formação e os problemas, né? Acho que, na verdade, o que liga toda a nossa pesquisa, não só entre nós duas, né, mas entre também os outros integrantes do IPEA e os nossos amigos, é justamente problemas comuns. Nós partimos de problemas comuns. Então, embora eu tenha a minha pesquisa se concentre no aspecto contemporâneo dos problemas, os problemas permanecem, né? Continuamos vivendo numa sociedade patriarcal, continuamos vivendo numa sociedade capitalista, e se os problemas são esses, eu até fico um pouco surpresa que esses problemas não sejam debatidos por todos, né? Porque são os problemas da nossa sociabilidade. Então, é natural, eu penso, é bastante natural que a gente tenha esse compartilhamento de problemas. E eu penso que é fundamental a sua pesquisa, porque a gente precisa saber como que a origem, né, a genealogia dos processos, para a gente poder compreender justamente o nosso hoje. Então, embora a Júlia faça uma pesquisa de tempos muito remotos, né? E eu faça uma pesquisa de tempos não tão remotos, mas de um espaço temporal também alargado, né? Vamos pensar aqui, né? Meu ponto de partida é a sociedade moderna. A gente vai na genealogia para compreender a estruturação desses processos complexos para tentar pensar nas práticas do hoje. Então, o que a Júlia está empreendendo, né, nesses longos anos é justamente compreender essa genealogia do patriarcado. E eu penso, Ju, que a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Eu penso que a origem, né, da opressão das mulheres é justamente o controle da reprodução. A partir desse fato é que todas as outras opressões vão se desenrolar
e se aprofundar e se especializar, né? Não só em relação aos corpos das mulheres, mas em relação às práticas de escravização de povos e etc. Eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho adiante do nosso projeto, né, da série. Acho que agora a gente fala um pouco do IPEA. Isso, se vocês puderem, se você quiser já continuar, ou acho que você já tocou no assunto, quiser contar um pouco como surgiu, quais são as pesquisas e também essa fase agora de canal no YouTube e tudo mais. Tá bom. Bom, e aí, então, diante dessa longa trajetória, né, de pesquisa comum, também é importante dizer que nós somos de uma geração que foi formada pelas políticas públicas educacionais do PT. Então, a gente está falando, isso é importante dizer, porque a gente está falando sobre uma geração de estudantes e pesquisadores, fazendo aí esse recorte de 10 anos, embora eu seja mais velha um pouco que a Júlia, a gente está falando sobre um momento em que a política educacional e a política pública da educação e a expansão, né, da educação no nível público estava no auge. Então, a gente está falando também, nós somos, né, nós todos integrantes do IPEA, nós todos somos formados nessa geração, em que havia uma expansão universitária, uma expansão do ensino público, uma expansão dos investimentos em pesquisa, uma expansão na área das pesquisas humanas, né, das humanidades, e nós tínhamos um horizonte aberto pela frente, né? Nós, enquanto estudantes, enquanto a gente estava realizando a nossa formação, nosso projeto de vida está, então, desde esse período, desde esse início, né, muito marcado por esse projeto de educação pública. Então, veja, houve uma reunião de condições, né? Pessoas com desejo imenso de estudar, pessoas com desejo imenso não só de estudar, porque nosso desejo não diz respeito a apenas uma pesquisa teórica, né? Apenas uma pesquisa de gabinete. Para além desse desejo imenso nosso, também compartilhado de estudar, existia também e permanece o nosso desejo imenso de sermos professores, nosso desejo imenso de atuar na esfera pública como pessoas públicas, né? O professor cumpre uma função pública, assim como os escritores e as escritoras, assim como os pensadores cumprem uma função pública. A gente tem e tinha, né? Carrega, né, esse desejo muito forte, determinando os nossos caminhos, determinando as nossas escolhas. E então, durante esse trajeto de pesquisa, e embora a gente estivesse naquele momento passando por alguns anos em que era muito favorável esse desejo nosso, educacional, a gente também bastante inquieto e bastante também, claro, lançando os nossos olhares e as nossas críticas em relação à própria estrutura, muitas vezes endurecida, que se estabelece dentro da academia, nós pensávamos nesse projeto de escola, né? Então, durante a nossa formação, além da gente passar por anos favoráveis que favoreciam a nossa formação, a gente também pensava constantemente sobre um projeto de escola em que a gente pudesse ministrar cursos, mas não apenas ministrar cursos, formar uma comunidade em que houvesse uma troca, ou seja,
talvez o que estivesse passando por nós naquele momento, que talvez só depois dos anos, depois da prática, tenha ficado mais claro para a gente, talvez o que a gente mais desejasse seria a construção de um ambiente de formação que não fosse hierarquizado, que não partisse do lugar da autoridade, né, dessas figuras da autoridade que a gente vê cristalizadas em práticas institucionais. E aí, um belo dia, então a gente está falando, né, de pessoas que são amigas, que têm uma formação comum, com problemas comuns e que são muito ligadas, né, e com um laço afetivo muito forte. E aí, um belo dia, fomos conversar sobre esses nossos sonhos, né, sobre esses nossos desejos. E estávamos num bar, as grandes ideias surgem no bar, claro, sempre. E estávamos no momento pós-reunião de grupo. Então, estávamos reunidos com outros amigos que também fazem parte dessa história, fazem parte dessa trajetória. E começamos a conversar, então, sobre esses nossos projetos, sobre esse nosso desejo de criar uma escola. Isso é o ano de 2017. E então, eu tinha vários desenhos na cabeça de vários cursos, e eu pensava em fazer cursos que aglutinassem vários amigos ministrando os cursos em conjunto, porque a gente tem amigos muito talentosos de diversas áreas. Então a gente pensa, né? Pensava e pensa ainda em produzir cursos que tivessem várias vozes e vários olhares, que juntassem, né, uma perspectiva filosófica, uma perspectiva política, uma perspectiva econômica, uma perspectiva literária, uma perspectiva artística, geográfica, historiográfica. E a gente começou a conversar. Isso foi uma conversa efetivamente, né, entre não só esse grupo de amigos, mas efetivamente entre nós quatro que éramos naquele momento, né? Eu, a Júlia, o Tiago Ponte e o Ivo Venerotti. E aí vocês podem imaginar a empolgação que foi, nós quatro, né, conversando e muito animados sobre esses projetos que estavam ainda sendo gestados, né, dentro de nós, e a gente, de repente, colocar isso ali no grupo e nos encontrar, né? Aí é um outro ponto de encontro entre nós. Todos nós pensávamos sobre essas questões. Todos nós estávamos movidos por essas questões. E aí a gente falou, não, tudo bem, a gente tem várias ideias muito incríveis, mas nós não temos um lugar, precisamos de um lugar para fazer a escola, para criar a escola, né? Aí eu penso muito lá num Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Existem condições materiais específicas para que uma mulher possa escrever. E alastrando o argumento, né, existem condições materiais específicas para que uma escola possa acontecer. E aí 2017, embora já estivéssemos em um momento de crise econômica, institucional e política, os preços, né, de locação no Rio de Janeiro, de espaços, ainda eram exorbitantes, ainda não estavam adequados às nossas possibilidades econômicas, que na época era nenhuma. Não tínhamos dinheiro para alugar um teto todo nosso. E aí chegamos nesse ponto, precisamos de um lugar. E aí, Júlia... Muito bom, você está falando assim de uma maneira tão articulada, tão bonita, e eu estou pensando assim, gente, a gente mal tinha dinheiro para cerveja. A gente sonha muito alto, sonha muito alto. Mas aí conta, Júlia, chegamos nesse lugar da conversa, não temos um lugar.
Não temos um lugar, Aí, enfim, não temos um lugar, mas tínhamos muita sorte, um privilégio, assim, um presente de familiares emprestarem um lugar que estava temporariamente fechado por conta da recessão econômica também, né? Justamente a atividade que funcionava ali da minha família não estava mais funcionando, então basicamente era uma sala fechada no momento de crise, e aí enfim, o IPA também tem muita gratidão por esse momento. Ficamos lá quanto tempo? Ficamos lá um bocado de tempo. Ficamos quase um ano. Ficamos quase um ano nessa sala emprestada. Pegamos o fundo do cofrinho de todo mundo e com esse fundo do cofrinho compramos um quadro branco, pilor, papel, assim, coisas básicas. Recebemos uma doação. De doação de cadeiras. Sim, também, de amigos queridíssimos que participaram da construção desse primeiro momento, que é muito difícil, né? Esse primeiro passo material para as coisas acontecerem, porque as ideias estão sendo gestadas, mas é isso, né? É necessário um teto todo nosso para que uma escola exista, para que a gente possa escrever, pensar, estudar, fazer grupo de estudos. E com esse pontapé, essa ajuda inicial, a gente ocupou essa sala, arrumou a sala, colocamos o nosso quadro branco lá e de maneira muito espontânea e muito corajosa, né, Vivi? A gente marcou o primeiro curso. A gente marcou os cursos e a gente botou, assim, nas mídias, né? Botamos, acho que só no Facebook na época. Não, calma. Antes disso, o que a gente fez? Quando a gente acordou no dia seguinte do bar, de ressaca, a gente sentou, a gente se reuniu e ficamos o dia inteiro trabalhando e abrimos o IPIA, né? Abrimos formalmente o IPIA. Então, foi a ideia que foi levada para frente, né? Então, a gente também fizemos os primeiros cursos. Para nossa linda surpresa, tivemos alunos. As pessoas se matricularam, e as pessoas se matricularam assim, em curso de literatura e feminismo, em curso de mulheres na mitologia. Meu primeiro curso foi Helena de Troia. O primeiro curso da Vivi foi a emancipação literária, né? A escrita literária e a emancipação feminista. Feminina, isso. Então a gente teve a gente colocou as nossas pesquisas na roda e as pessoas queriam saber sobre. Confiaram em nós. Nós temos as fotos desse primeiro momento, assim, nós ainda meio acampados, uma coisa meio amadora, né? Que é lindo, né? Feito com amor, feito com amor. Sim. Mas a partir disso, desde 2017 estamos aí, mudamos de casa várias vezes, né? Algumas vezes, achamos atualmente a gente tem parceria com um projeto chamado Teia de Mulheres, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, onde o IPIA funciona de maneira presencial, quando ainda nos encontrávamos presencialmente. Agora, essa situação toda da pandemia, ela forçou um movimento do IPIA, que era um movimento que a gente queria fazer, só que de outra maneira, mas a gente já queria fazer, só que as circunstâncias acabaram levando a gente a realizar isso de maneira mais rápida, que foi que tem sido essa presença online, né? Então, o IPIA, nos últimos meses, a gente não encerrou nenhuma atividade, encerramos, obviamente, todas as atividades presenciais, mas os cursos marcados, os cursos que já estavam acontecendo, continuaram acontecendo, os cursos marcados estão acontecendo, né? A gente fechou turmas estritamente de turmas online. Isso também nos levou a um lugar muito lindo, que o IPIA começou a se conectar com pessoas de fora do Rio de Janeiro. Atualmente nós temos alunas de vários lugares diferentes do Brasil.
Isso é um movimento muito lindo. E a gente começou a produzir também, além dos cursos online, a gente começou a produzir conteúdo gratuito, né? Que para nós é muito importante. A gente sempre teve os cursos, deu os cursos, mas também ministramos grupos de estudos e, enfim, eventos e palestras e outras atividades, porque o nosso objetivo é não só ser uma comunidade de pensamento, apesar de ser muito importante uma comunidade de pensamento, mas também uma comunidade afetiva e criar uma rede mesmo, e que essa rede não fique estrita. A gente sempre pensa que o importante é quem tem afinidade com os nossos temas, quem quer estudar conosco, vai estudar. Sim, esse é o nosso primeiro compromisso. Nós vamos estudar juntos e juntas, isso é muito importante. E nesse movimento, então, de ir para o mundo online e entender mais como funciona essa relação através das mídias e dos canais e das câmeras, né? Esse olhar olho no olho pela câmera, a gente lançou recentemente a série Mulheres, Mitologia, Literatura e Filosofia. E tem um mês, a gente fez um mês ontem, né, Vivi? A gente fez um mês ontem, e essa série ela é uma expressão do encontro da minha pesquisa com a pesquisa da professora Viviana, o encontro das nossas pesquisas, né? E esse desejo de, enfim, estar junto com quem quiser estar conosco. No fim das contas, é um pouco isso. Se você quiser falar um pouquinho, Vivi, sobre o que a gente tem feito na série. Eu acho que é também importante falar, né, Caio? Duas questões. Primeiro é esse aspecto da necessidade que nós temos de ministrar cursos não gratuitos, né? Então, a circunstância é essa. Nós somos professores, todos nós somos professores e professoras. O IPA não é constituído apenas por mim e pela Júlia, né? Mas, como eu disse, o Tiago Ponte, o Ivo Venerotti. Ao longo dessa trajetória se juntaram a nós também o professor Felipe Jardim e Maria Isabel Varela, Francisco da Alexandria. São amigos que aos poucos a gente vai conseguindo, né, consolidar a nossa ideia de ser uma escola ampla, uma escola que aglutine, né, o maior número de professores, pensadores, ou seja, não se trata de um projeto individual, né? O IPA não sou eu, nem é a Júlia, nem é nós duas juntas. O IPA, na verdade, é uma polifonia de pensamento e de vozes. E a gente acha isso é importante para a gente. É importante que exista esse atravessamento dos pensamentos, porque ninguém pensa sozinho, né? O pensamento não é produzido por uma pessoa sozinha. Então, o IPA é resultado de um coletivo, né? de um desejo coletivo em termos de projeto educacional e de formação, mas ele também é resultado de uma mente coletiva, pensando bem em termos spinozanos, né? Então, isso é um fator importante. Então, nós somos professores. Nós não temos nenhum financiamento de nenhum tipo. Então, eu acho que eu quero falar isso, né? Deixar isso aqui com você, nessa nossa conversa, porque em alguns momentos a gente passa por questionamentos como esse, né? Porque a gente trabalha com nossas propostas de estudo e de formação são propostas claramente vinculadas a uma formação cívica. Inclusive, na nossa descrição do que é o IPA, a gente diz isso. É uma escola que tem a proposta, né, de produzir uma formação cívica para melhor atuação na vida pública. Bem ao modo do que foi pensado as escolas gregas, né? Humanista no sentido antigo, não no sentido contemporâneo.
Então, como os nossos projetos e as nossas propostas são claramente, tem essa marca social, como função social muito clara, eventualmente, mas não é sempre, mas eventualmente a gente passa por certos questionamentos como esse, né? Como vocês estão propondo, né, um curso tão importante, um curso de feminismo, um curso sobre política, que não é gratuito. Então, esclarecendo esse ponto, né, nós continuamos sendo uma escola de professores, formada por professores, sem financiamentos externos. Então, a gente precisa promover cursos não gratuitos. Por outro lado, nós temos um esforço sem medida para acolher todas as pessoas que não possam pagar pelos cursos. Nós temos uma política de bolsas super ampla, que vai desde bolsas gratuitas até variações de bolsas. E então, tudo que a gente pode realizar para sanar, né, essa questão, que é uma questão importante, não só sensível, mas uma questão importante, a gente não mede esforços para isso. Então, conseguir fazer com que o IPEA chegue a diversas pessoas, mesmo as pessoas que não possam pagar pelos cursos. Inclusive as pessoas que não podem pagar pelos cursos. Essa é uma forma de atuação direta, né? Nossa. Mas existe também um outro aspecto da atuação do IPEA, que é justamente a reprodução que os nossos alunos e alunas fazem nos seus próprios ambientes. Então, e esse papel, né, importantíssimo dos alunos e das alunas bolsistas. A gente está falando de alunas, por exemplo, que trabalham nas periferias do Rio de Janeiro, que trabalham com mulheres, que trabalham com grupos de mulheres com assistência social a mulheres. Então, a gente está falando sobre um projeto educacional que tem implicações e efeitos que vão muito além do que a gente imagina, né? E muito além do tempo do curso realizado. Então, esse era um ponto que eu queria lembrar. Tinha uma outra questão que eu acho que me escapou. Sim, a questão das atividades gratuitas. Então, a gente sempre teve no nosso horizonte o ingresso das atividades do IPEA no ambiente online, virtual, que tivemos que adotar diante da circunstância social que estamos passando. Então, fizemos essa transição, né, dos cursos presenciais para a modalidade online, que nos trouxe essa incrível surpresa e abertura de alcance. Então, hoje em dia, o momento, né, é que o IPEA tem alcançado pessoas para fora do território do Rio de Janeiro. E pessoas muito interessadas em estudar. E muito conectadas com o ethos do projeto, né? Muito conectadas com a nossa proposta. Então, hoje, né, dentro dessa modalidade virtual online, de atividade online, a gente tem alcançado pessoas de todo o Brasil. Nós estamos disponibilizando justamente o primeiro curso, que foi o curso que abriu a nossa atividade, a Escrita Literária e Emancipação Feminina. É um curso que ele já se realizou 5 vezes na modalidade presencial e nós, durante esse período de distanciamento social, decidimos disponibilizar esse curso gratuitamente, a gravação desse curso. E essa gravação e esse curso atingiu, inclusive, pessoas que moram fora do Brasil, brasileiras que estão morando fora do Brasil. Então, é realmente impressionante
esse caminho que a internet e que essa relação virtual possibilitou. Inclusive, eu acho que esse é um tema que deve ser discutido, inclusive em relação ao posicionamento oficial das universidades públicas, né? Que é óbvio, é um lugar virtual que tem diversas limitações, especialmente em relação à desigualdade social, cada vez mais uma retomada da profundidade da desigualdade social no momento político e econômico que a gente está passando. Então, é claro que existem esses problemas que atingem muitas pessoas. Mas o que a gente precisa discutir de verdade, o problema de fundo, o problema real, é justamente a desigualdade social. Agora, atividade educacional paralisar, a gente pensa que é bastante complicado. Porque aí a gente acaba desvirtuando do problema real que precisa ser discutido. E o problema real que precisa ser discutido dentro da crise que a gente está passando é uma renda mínima de sobrevivência para todo mundo, acesso de internet para todo mundo, possibilidade de estudo para todo mundo. Então, esse o problema que tem que ser discutido, né? Mas, fecha parênteses. Então, a internet, esse momento de transição do IPE, né, para a realização das atividades online, permite e, ao mesmo tempo, joga para frente, né, nos dá a condição para fazer, que é continuar as nossas atividades de formação e também produzir esse material, que é um material de formação, de forma gratuita, que possa atingir um público cada vez maior. Então, a série que a gente pensou, essa série que a gente grava todos os domingos, que se chama Mulheres, Mitologia, Literatura e Filosofia, a gente pensou, de novo, né, pensamos no primeiro formato, enquanto estava no nível do pensamento, em ser algo parecido com um podcast. Mas conforme a coisa foi se realizando, a gente percebeu que, na verdade, não é ainda um podcast. Na verdade, é uma conversa entre mim e a Júlia, que é uma aula, uma conversa longa, né? E é engraçado que nós temos um modelo de associação na nossa escola, que nós temos, então, alunas associadas, que são alunas que realizam todas as nossas atividades, são alunas recorrentes, né? Então, a nossa relação não se esgota em um único curso. O curso normalmente tem uma duração de 6 a 8 semanas, a gente ainda está testando, né, experimentando os modelos e as propostas, né, de cursos mais longos. Então, a nossa relação com os nossos alunos e nossas alunas não se esgota quando termina o curso. Então, nós temos esse modelo justamente para dar uma continuidade para a nossa relação. Elas nos escrevem, né? Estou substituindo o Netflix, vendo os vídeos de vocês de domingo. Então, tem coisas também que a gente vai aprendendo e compreendendo o que é quando está realizado, né? Então, a gente tem feito essas gravações aos domingos, normalmente no final do domingo, então a gente sobe a gravação para o nosso canal do YouTube, fica disponibilizado publicamente, não é um material, então, restrito, e são as nossas conversas entre mim e a Júlia que aglutinam esses problemas, né? Eu trazendo a minha perspectiva contemporânea, a Júlia trazendo a perspectiva dela não só antiga, né? Mas da literatura, a forma como a Júlia atravessa a literatura contemporânea e como os problemas, né, dessas grandes figuras da antiguidade estão presentes na literatura contemporânea. Então, a gente faz esse esforço de pensar junto
E, além disso, também, os problemas, né? Existe na história da literatura escrita por mulheres, a gente vai ver presente constantemente problemas relativos à história das mulheres. Então, temas que estão presentes em quase toda a literatura escrita por mulheres dizem respeito à questão da educação, dizem respeito a personagens que têm um desejo muito forte pela educação e estão no lugar do confinamento, né, da impossibilidade de ter acesso à educação. Então, é um tema que perpassa praticamente todos os escritos, todos os livros escritos por mulheres, a questão do silenciamento das mulheres, a questão da única história, né? A Chimamanda coloca nesses termos, quando ela fala sobre a literatura produzida por ela, a Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana, ela vai dizer isso. Para além de todos os efeitos de uma literatura produzida por uma mulher negra de um país africano, a Nigéria, no caso, um dos efeitos, e talvez um dos mais importantes efeitos, é justamente romper com a história única, que é a história que foi produzida pelo pensamento hegemônico, né? Então, a potência justamente da literatura escrita por mulheres é justamente romper com a história única e produzir uma outra história, produzir uma história vocacionada e pensada por mulheres negras, por todo tipo de mulher. Então, essa é a dimensão da criação do mundo novo, que é o centro, né, disso que eu chamo da potência política da literatura, passa muito por essa produção literária realizada e produzida por mulheres. Então, os nossos encontros de domingo, as nossas conversas de domingo, se desenvolvem ao redor, né, desse diálogo mesmo. É um diálogo que não é apenas entre mim e a Júlia, mas é um diálogo de todas as mulheres, no fundo, né? É um diálogo porque todas as mulheres, nas suas produções, elas estão dialogando com outras mulheres, com as mulheres que vieram antes, com as mulheres, inclusive, que não produziram antes. São mulheres que estão dialogando com esse vazio, né? Com esse lugar impedido da atuação pública. E as mulheres entre si. Então, o projeto de domingo é esse, né? Diz respeito a um diálogo entre nós mulheres, que atravessa a história das mulheres. E a gente está adorando fazer, a gente se diverte muito. A gente Maravilha. começou com um primeiro vídeo de 40 minutos, eu acho. O vídeo de ontem teve 1h40. Então, eu acho, só fazer um pequeno perfeito, assim, o que a Vivi falou, fazer uma pequena, adicionar um elemento, só para quem está assistindo saber. A gente também tem, aos domingos tem a série Mulheres, Mitologia, Literatura e Filosofia. Às segundas a gente tem lançado a série Conversas entre filosofia, entre religião, mitologia e filosofia. Também estamos com um projeto de grupo de estudos dos seminários de Freud, que deve começar gratuitamente também nas próximas semanas, com o professor Pedro Rocha. E também tínhamos já um projeto que acontecia de maneira presencial, do grupo de estudos de História da Filosofia, que deve retomar nas próximas semanas também de maneira online, aberta a amplo público. Então, falamos mais especificamente do projeto Mulheres, porque ele aglutina e ele é um encontro das nossas pesquisas, nós que estamos aqui hoje, eu e a professora Viviana, mas também existem outros estudos e outros projetos abertos e gratuitos sendo tocados pelos professores e convidados e amigos do IPEA.
Tá ótimo. Bom, esse vídeo vai ficar aí como também uma introdução aos projetos, né, para as pessoas se direcionarem para a comunidade de vocês. Então, eu queria, para a gente encaminhar o vídeo para encerrar, queria que vocês falassem um pouco, sempre assim, de uma forma introdutória, né, sobre... Vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês. A Viviane, se puder falar um pouco mais da Virginia Woolf, e também eu assisti alguns vídeos, né, de vocês lá, então os que assistirem esse vídeo depois podem ser encaminhados para os vídeos do canal de vocês. Mas se você pudesse fazer uma apresentação dos principais temas que ela trabalha e como que esse tema da política aparece dentro da obra dela, né, que é mais conhecida pela criação literária, né, como que funciona isso, né, na obra da Virgínia. E a Júlia, né, eu queria perguntar como que ela pensa essa relação que é tensa em alguns momentos, né, entre literatura ou poesia, né, e filosofia, né, que na antiguidade existia uma tensão, né, entre esses dois saberes, essas duas formas de expressão, de circulação de ideias, né, mas claro que com uma concepção do que era poesia e literatura muito diferente da moderna, né? E do que é filosofia também. E como é que a Júlia pensa isso na contemporaneidade, sempre tendo em vista essa genealogia, essa herança nossa com a antiguidade. Bom, então a Virgínia, né? A Virgínia é uma amiga, é uma amiga muito querida. Eu escrevo cartas para a Virgínia. A Virgínia escrevia cartas para todo mundo. A Virgínia escrevia muito através desse mote da carta, da correspondência. E eu tenho um diálogo profundamente e constantemente com a Virginia Woolf. Ela, então, é uma das escritoras que está mais presente assim ao longo da minha vida. Eu leio a Virginia desde a adolescência e conforme o tempo foi passando, né, a minha entrada na Virgínia foi se modificando, claro, né? A gente vai mudando ao longo da vida, ao longo das coisas novas que a gente vai aprendendo, ao longo dos modos diferentes que a gente vai pensando. Então, a partir de certo momento, especialmente nesse momento do doutorado, a Virgínia passou a figurar um lugar central dessa pesquisa, porque eu comecei a ler de outra forma os escritos políticos da Virginia Woolf. E então a minha relação com a Virgínia, ela se inicia, né, na literatura. Acho que como todo mundo, como a maioria das pessoas, se inicia pela literatura e chega nos ensaios e nos textos políticos. Até porque é uma produção expressamente que vai aparecer mais no final mesmo da escrita dela, de forma expressa. Então, a gente tem aí, de forma bem marcada, como textos políticos, um texto que ela escreveu para o jornal na década de 20 ainda, que, na verdade, ele antecede um pouco Um Teto Todo Seu, que é um texto onde ela vai... É um texto de 28, que ela vai criar a figura do anjo feminino. É um ensaio, um texto, um artigo de jornal, que também foi uma fala dela numa reunião de mulheres trabalhadoras, operárias, mas que ela está pensando a questão da escrita literária, das condições de escrita para as mulheres,
E é um artigo curto. Então, depois eu te passo a referência se você quiser colocar na descrição do vídeo. Então, essa é o primeiro texto em que a Virginia, então, coloca de forma bastante expressa, mas ainda em desenvolvimento, essa ideia dela que está relacionada à questão da escrita de mulheres. Depois do segundo texto, que é logo em seguida, que é em 28, que é justamente a famosa palestra que ela vai dar na universidade, em 2 faculdades femininas, em Cambridge e Oxford. E essa palestra vai ser publicada como um ensaio, que é o mais famoso, que se chama Um Teto Todo Seu, ou uma tradução que eu acho mais adequada, que é Um Espaço Só Seu. E aí, nesse texto, a Virginia, então, vai já estar com essas ideias em relação à política e à condição da mulher um pouco mais elaboradas. E aí, é nesse momento que ela vai defender justamente, vai se opor de uma forma muito forte e clara em relação às ideias que vigoravam na época e vigoram até os nossos tempos de hoje, sobre a inferioridade da mulher, uma inferioridade por natureza, uma inferioridade ligada à essência feminina, que seria a justificativa e a causa de por que as mulheres não escrevem, por que as mulheres estão impedidas do acesso à educação. Então, a gente está falando do início do século XX, na verdade, já caminhando para a terceira década do século XX, em que vigoravam essas ideias de que, para justificar uma condição de opressão, o impedimento do acesso das mulheres à educação, ainda vigoravam ideias relativas à natureza, uma natureza inferior. Ou seja, as mulheres não teriam acesso à educação porque, sendo inferiores, não poderiam alcançar as luzes, alcançar o intelecto. Então, a Virginia vai, nessa palestra, que vai se tornar esse texto famoso, esse ensaio famoso, No Espaço Só Seu, ela vai atacar e vai estabelecer as condições materiais reais que explicam a não existência ou a existência muito reduzida de uma produção escrita por mulheres. A partir de Um Teto Todo Seu, existe uma virada de interesse na Virginia. O problema para ela fica muito claro. Em 29, a Virginia está com 46 anos. E esse problema, que é a condição feminina e a sociedade patriarcal, vai virando um problema cada vez mais claro para a Virginia. Então, junto a isso, estamos falando sobre o momento social do entre-guerras. Então, a Virginia está vendo, né, as forças crescendo, as forças nazifascistas crescendo na Europa. Ela está vendo a degradação da sociabilidade. Ela já viu a Primeira Guerra, então ela já presenciou as discussões sobre a guerra, discussões sobre desarmamento, discussões sobre a possibilidade de paz dentro dos países europeus, que carregam uma tradição extremamente bélica, secular. Então, a Virginia já passou pela Primeira Guerra e ela está passando pela Segunda, né? Tá naquele momento de formação da Segunda Guerra. Então, a década de 30, para a Virginia, ela vai aglutinar esses 2 problemas. O problema da guerra, o problema do nazifascismo, o problema do embrutecimento da sociabilidade, que termina, né, por romper uma sociabilidade possível, e a questão do patriarcado. Então, durante toda a década de 20, a Virginia vai estar de 30, a Virginia vai estar debruçada sobre esses problemas. E o que ela produz nesse período é impressionante. Para a história do pensamento político, é impressionante.
Então, a Virgínia vai ser a primeira mulher, a primeira pensadora política que vai tentar articular o problema da guerra com o problema da estrutura social patriarcal. E ela vai ser rechaçada, né? Sim, a articulação desses dois problemas, a formulação desse pensamento dela, que vai produzir, né, essa relação entre a sociedade patriarcal e a guerra, vai resultar no texto que é Os Três Guinéus, que é de 38, publicado em 38. Mas esse texto começou a ser escrito em 32. Então, para vocês verem como que esse problema vai atravessar todo esse período da década de 30, em que a Virgínia está formulando, né? Virgínia está pensando em como vai produzir esse texto. Então, essa pesquisa dela, mais sistemática, para demonstrar, né, essa relação entre a guerra e a sociedade patriarcal, vai começar em 32, dentro desse contexto político específico. E esse texto, né, a reunião dessa pesquisa, vai se desdobrar em 2 livros. Um livro vai ser um romance que se chama Os Anos, que foi publicado em 36, e o ensaio político vai ser Os Três Guinéus, publicado em 38. Dentro da produção da Virgínia, esses 2 livros, dizem os biógrafos dela, diz especificamente uma biógrafa que é a mais recomendada por mim, que se chama Nadia Fusini, é uma italiana, que ela escreveu a biografia da Virgínia, que se chama Sou Dona da Minha Alma. Ela diz: esses 2 livros conduziram a Virgínia ao ostracismo, especificamente em relação ao seu próprio campo de amigos. Então, foram livros mal recebidos em termos de crítica literária e em termos políticos, do ensaio político, foi um livro que não foi aceito nem pelos amigos, porque é um livro em que ela escancara, então, essa relação entre o fascismo, a misoginia e a guerra. Então, vocês podem imaginar, né? A Virgínia está inserida num grupo de amigos progressistas, mas, nos termos que ela escreve no diário, são homens que não se compreendem formados pela estrutura patriarcal, então eles acham que com eles está tudo ok, e mulheres que alcançaram uma certa liberdade individual, mas que não pensam na liberdade coletiva que é precisa ser conquistada por todas as mulheres. Então, são homens e mulheres de determinada classe, né? Uma classe que não é a classe burguesa, mas é a classe instruída, né? Então, a gente está falando de uma classe instruída, de homens e mulheres, colocada, né, no campo progressista, político, mas que se ofendeu profundamente, então, com as conclusões da Virgínia nos Três Guinéus, que ela vai no centro da ferida em relação à questão da sociedade patriarcal e como que a sociedade patriarcal se forma, né? Por quais processos a sociedade patriarcal se forma. Então, só para vocês terem uma ideia da originalidade desse pensamento, hoje em dia, no campo marxista, feminista, ainda existe essa dificuldade, diversas dificuldades, para fazer uma relação entre a sociedade patriarcal e o capitalismo. Então, isso a gente está em 1900. Antes a gente tivesse em 1920. Estamos em 2020 e o problema ainda existe. Um problema, então, formulado pela Virgínia há quase 100 anos atrás. Fazer esse esforço de pensar a estruturação da sociedade patriarcal. Bom, o fato é, já finalizando essa introdução, o fato é que depois que a gente tem o contato
com essa formação política, com essa preocupação política da Virginia Woolf, a gente volta para a obra literária e aí a gente vê que essas preocupações já estavam presentes na produção literária desde, pelo menos, Mrs. Dalloway, que é de 1925. Então, a gente vai olhar para, depois que a gente tem esse acesso ao pensamento político da Virginia Woolf, quando a gente vai reler a produção literária dela anterior, a gente vai ver que esses problemas já estão apontados ali, já estão presentes na obra literária. Então, até mesmo antes da Mrs. Dalloway, a gente tem um conto que é maravilhoso, que é Uma Sociedade, que é de 1920. Ele foi escrito em 1920 e ele foi publicado em 1922, em que a Virginia já está falando sobre a condição da mulher, esse papel em que a mulher está confinada, que é a produção de filhos, e uma investigação sobre o que os homens então produziram. Eles produziram uma sociedade em que é possível viver, né? É a pergunta que aquelas personagens que formam essa sociedade se colocam. Aí a gente vai ver o aparecimento dessa figura, desse personagem, que são as irmãs dos homens instruídos, aparecendo em diversos textos. A gente vai ver como é que a Virginia cria as personagens dela nos romances. A gente vai lançar um outro olhar sobre Mrs. Dalloway, sobre a formação das personagens. Por exemplo, eu tenho uma formulação que diz o seguinte, que pensa, né, que eu tenho pensado o seguinte, que a Virginia ter não só adotado, mas desenvolvido a técnica da escrita, que se chamou, né, dentro do pensamento literário, do fluxo de consciência, eu tenho pensado e formulado que o fluxo de consciência na Virginia diz respeito a dar voz às mulheres. Então, a Virginia produz personagens femininas que vão ver o mundo de forma diferente das personagens, tanto das personagens femininas da tradição literária, quanto dos personagens masculinos da tradição literária. Então, olha a importância que eu estou dando a essa produção, a esse estilo, né, do fluxo de consciência, a partir de uma análise do pensamento político da Virginia. Então, voltando, talvez seja o caso, né, em termos de uma orientação, um guia de estudo, né, para quem quiser se aprofundar no pensamento da Virginia. Se lançar nesses textos ensaísticos, nos textos relativos à política, mas também os textos de ensaios relativos à crítica literária, e depois retornar para a obra literária e perceber o quanto que todas as questões que importam para a Virginia já estão concebidas na sua obra literária. E, por fim, é até terrível dizer isso, mas, enfim, eu preciso dizer que isso tudo faz parte de uma pesquisa, né, que é a minha pesquisa, que está sendo desenvolvida. Terrível no sentido de que é uma pesquisa que ainda não existe uma produção pública, né? Mas existe esse desejo de compartilhamento, de pensamento. Então, se trata tudo isso, está no bojo da minha pesquisa, que está sendo produzida, sobre essa análise política da obra da Virginia, que não se detém apenas sobre os escritos políticos, mas que lança um novo olhar sobre a obra literária dela. E, por fim, eu só queria também dizer que os Três Guinéus, dos argumentos da Virginia nos Três Guinéus para combater a sociedade patriarcal e para pensar em uma outra sociedade passa por ideias de fundação de uma nova escola, fundação de uma nova universidade, que não seja a reprodução
da escola tradicional fundada em práticas patriarcais. E aí, quando eu leio essa passagem, eu penso que a gente está fazendo isso no IPEA. Quando eu leio essa passagem da escola dela, do que ela imaginou de uma escola fundada em outras bases totalmente diferentes e novas, que não as bases do patriarcado, ou seja, uma escola em que exista um compartilhamento, uma escola que não tenha celebrações, uma escola que não tenha competições, uma escola que não busque títulos, que não busque produção, que não tenha capelas, que não tenha ritos, uma escola em que se ensine a cooperação, a vida cooperativa, e eu penso que a gente está fazendo isso no IPEA. A nossa escola é isso. Então, a Virgínia, os escritos dela me emocionam muito, porque são escritos muito lúcidos, com uma lucidez muito profunda em relação à nossa organização política. Então, finalizando, né? Acho que eu já falei demais. Então é isso. Acho que é uma introdução ao trabalho que eu tenho desenvolvido, à pesquisa que eu tenho desenvolvido, aos cursos que eu tenho feito. Então é uma pesquisa que diz respeito a uma pesquisa acadêmica, mas que é uma pesquisa que também se realiza em ato, se realiza na prática dos cursos que a gente oferece no IPEA. Obrigado, Viviana. Então, fica aí essa introdução à Virgínia. Espero que não fique só nesse vídeo isso, que as pessoas depois vão atrás dos outros vídeos que vocês têm produzido, que eu tenho visto coisas muito legais lá sobre alguns aspectos do que você falou aqui. E agora passo então para a Júlia. Obrigada, Caio. A sua pergunta foi sobre essa relação, né, que muitas vezes tensa, entre literatura e filosofia, certo? E como isso chega para a gente, né? Como isso faz sentido para nós nesse momento, a partir fazendo esse olhar um olhar total que rastreia essa relação até a antiguidade. Pelo que eu entendi, foi isso que você me perguntou, né? Bem, de maneira um pouco ingênua, quem não é da área da filosofia, da literatura, acaba até vendo, na verdade, muitos namoros entre esses dois lugares, né? Mas a gente sabe que essa história é uma história cheia de hostilidades e cheia de aproximações também, né? É uma história de tensões e aproximações, de afetos e desafetos entre essas duas formas de pensar e de se expressar, eu diria. Então, botando um pezinho na antiguidade, pensando Grécia nesse sentido, pensando a relação entre poesia e filosofia, eu acho importante falar que, por muito tempo, e não só na Grécia, né, em todas as culturas antigas, por muito tempo, a maneira de expressão, e não só de expressão, a maneira mais elevada, digamos assim, de educação se dava através da poesia. Pensando Grécia, eu estou pensando aqui nos poemas épicos, né? Então, os poemas épicos, a literatura, os poemas épicos, que também eram poemas de caráter religioso, no caso, a gente tem aí a primeira escritora mulher, por exemplo, sendo uma sacerdotisa de Inanna, na Suméria. Então, a gente tem muito esse vínculo entre a expressão artística e a expressão religiosa, muito amalgamadas em determinado momento da nossa história humana. Pensando Grécia, a maneira de se educar as pessoas, a maneira de promover uma educação, era justamente através desses poemas. Você cantava as glórias, as façanhas desses heróis guerreiros que ficavam 10 anos em guerra,
etc. E você contava essas façanhas e você educava as crianças, claro que pensando aí já uma educação completamente subordinada aos valores patriarcais e de guerras e de jornadas do herói, etc. Você educava as crianças a se comportarem, a pensarem daquela maneira, pensando, seja virtuoso, seja corajoso, seja um bom guerreiro como Aquiles, seja astucioso, seja inteligente como Odisseu. Faça isso, não faça aquilo. No caso das meninas, que tinham um acesso muito mais restrito à educação, mas ainda assim, se falava para as meninas muito pequenas, seja como Penélope, fique quietinha, não se manifeste, assim você será uma mulher virtuosa. Né? Os valores de cada civilização, eles vão ser expostos e por muito tempo corroborados e transmitidos através de um discurso poético, que era considerado na Grécia e em muitos outros lugares, um discurso de uma verdade revelada pela divindade, né? As musas cantavam nos ouvidos dos poetas as histórias do passado, e essas histórias elas carregam tanto um elemento da memória quanto um elemento da identidade, além desse modo, desse ensino ético, comportamental. Então, essas histórias elas são veiculadas através desses grandes poemas épicos e elas vão educar gerações e gerações de pessoas. Em cada cultura, em cada civilização, nós temos os antigos contadores de histórias, né? E esses contadores de histórias, eles são poetas, são narradores, né? A atividade literária também está aí presente, os antigos israelitas, que escreviam muito também. Então, a gente tem a escrita, a contação de histórias, a poesia, a narração, como uma ferramenta de educação. E é muito importante falar que eu peguei o exemplo da Grécia, e a Grécia vai exaltar muito esses valores guerreiros, né? Esses valores do herói, que vai à guerra, etc., mas que esses não são os únicos valores possíveis, né? A contação de histórias, as narrativas, o estar em comunidade para passar essas histórias, educar as crianças, viver esses valores, eles vão se adaptar de acordo com os valores de cada povo em cada momento histórico. Então nós temos aí nesse primeiro momento uma amálgama entre a contação de histórias, entre o discurso poético, entre a verdade revelada pelas deusas, pelas musas, pelas contadoras do passado, aquelas que dão acesso a essa memória perdida, que é o passado, no caso, né? Que vai formar a identidade, que vai formar a memória. Mas então nós temos esse vínculo, né? O poeta, ele era o educador, o poeta, ele era também uma espécie de historiador, né? Estou usando aqui o termo historiador de uma maneira muito livre, não existia história e não era o que a gente entende como história que eles estavam fazendo, mas eles estavam tentando fazer esse resgate da memória e da identidade, essa construção, eu diria, da memória e da identidade, e o poeta como também uma espécie de sacerdote, no sentido de que ele tem um vínculo privilegiado às divindades, que contam a ele, que dão acesso ao poeta sobre outras regiões do real, no caso, o passado. O poeta ou a poeta, né? Nós temos aí as poetas também que precisam ser lembradas, tal como a sacerdotisa Dinana que eu falei, a própria Safo, pensando nos gregos. Pois bem, então essa era a Safo, por exemplo, ela tinha uma escola, né? Uma escola de mulheres. Ela educava mulheres na arte da poesia, do pensamento, enfim, considerada por Platão aí a 10ª musa, cuja obra mal sobreviveu ao nosso tempo, né? Chegou em forma fragmentária, mas Platão a comparou a Homero, né? Platão a comparou a Homero, então ela era, assim, a gente sabe que ela no seu tempo foi grandiosíssima e ela era mais velha que Platão. Pois bem, então nós temos essa amálgama entre contação de histórias, poesia épica, narrativas religiosas, tudo aí misturado nesse caldo. Em determinado momento, na Grécia, com o advento da filosofia, e aí eu vou falar assim de maneira introdutória também, para a gente não ficar aqui mais 3 horas, com o advento da filosofia, a gente tem uma competição, um novo tipo de pensamento, novo não é a palavra certa, mas naquela região, naquele momento, um tipo de pensamento diferenciado que não tinha força
força política, força cultural até aquele momento, mais ou menos o século VI, antes da Era Comum. E esse pensamento que vai nascer, que vai se desenvolver naquela região ali com os jônios, os filósofos físicos da Grécia. Claro que nós tínhamos pessoas estudando isso em outros lugares, mas falando especificamente de Grécia, esses filósofos físicos, eles vão buscar compreender os fenômenos naturais do mundo a partir da própria observação do mundo. Eles vão buscar a origem dos fenômenos naturais nos fenômenos naturais. E aí a gente tem, de uma maneira assim convencionada, clássica, o nascimento da filosofia ocidental na Grécia, né? A partir desses filósofos físicos. Então, qual que é o elemento que eu queria trazer aqui a atenção? Eles vão inaugurar naquela região uma busca por um tipo de verdade diferenciada. Os filósofos físicos e, posteriormente, toda a tradição filosófica, ela vai se entender como buscadores da verdade, aqueles que buscam compreender a verdade, o mundo tal como ele é, as coisas tal como elas são. Então, isso fica muito claro na física, né? Conhecer o mundo material tal como ele é e por que ele é, entendendo a origem dos seus fenômenos dentro dessa realidade material. Então, a gente vai ter aí esse conceito de verdade, essa verdade compreendida de uma outra maneira. A verdade, nesse sentido, ela não é só mais uma verdade revelada pelas divindades, no caso da relação que os mitopoetas tinham, né? Uma verdade revelada pelas divindades que vão dar acesso ao passado, às histórias dos grandes heróis de outras eras e ao nascimento dos deuses, etc. Mas essa verdade não é mais uma verdade revelada de caráter religioso, mas é uma verdade, vai se tornar uma verdade que vai necessitar de uma relação de causa e efeito, no caso da filosofia física, vinculados à materialidade do mundo físico para se sustentar enquanto verdade. Então, na verdade, o que a gente tem nesse começo é uma competição pelo termo e pelo conceito, pela compreensão do que é a verdade. Tá? Então, essa história vai se desenvolvendo e os filósofos vão, em determinado momento, sair um pouco dos estudos da física, entrar mais nos estudos antropocêntricos, antropológicos, buscar entender mais o ser humano, a política, a organização social, ética, enfim, esses valores que vêm a partir dessa busca pela compreensão do ser humano e do lugar do ser humano no cosmos, na economia cósmica. E essa busca por uma verdade, ela ainda vai continuar, ainda que a gente tenha o nascimento da metafísica e a metafísica se pretendendo como verdade, e uma certa confusão aí que vai se fazer entre qual a diferença entre discurso revelado religioso e metafísica. Então, nós temos toda essa discussão que vai ser uma grande disputa pelo lugar de discurso verdadeiro. E mais adiante, os filósofos vão frontalmente tentar ocupar o papel que os poetas um dia ocuparam na sociedade grega. Os poetas eram os educadores, e aí que eu estou muito apoiada no estudo do Detienne, os mestres da verdade na Grécia arcaica. Os poetas eram os educadores da Grécia, né? E a sua força, a sua potência como educadores, que é uma potência social, pedagógica, política, religiosa, tudo junto, essa força ela vai ela vai diminuir a partir do enfraquecimento do discurso religioso, ou pelo menos da religião clássica, e a filosofia vai, junto com a sofística, elas ambas vão chegar com muita força disputando por esse lugar de educadores da Grécia Antiga. Então, a gente tem uma relação aí que vai se dar como uma relação aparentemente de disputa, tá? Disputa ideológica. É importante a gente entender do que se trata. Disputa ideológica, como a gente vai explicar esse mundo, como a gente vai organizar a nossa experiência nesse mundo. E isso significa como a gente vai organizar a cidade, como a gente vai organizar o direito, a moral, os ritos religiosos, o teatro, né? A expressão artística, tudo. Está tudo atravessado nessa disputa. Até que a gente tem, no fenômeno do pensamento de Platão,
uma colocação que ele fez na República, no livro República, que foi uma colocação que nos choca até hoje. E poetas e escritores ficam ofendidíssimos com essa colocação, que é a expulsão dos poetas da República Perfeita de Platão. Platão ele vai idealizar uma sociedade, ele vai pensar uma organização político, social, que, na posição dele, sana diversos dos problemas que ele via na observação política do seu tempo. A gente tem que pensar que Platão vivia uma democracia direta, e que ele viu a sua democracia direta, muito exaltada, condenar à morte o seu mestre Sócrates. E o que ele vai compreender como uma condenação muito injusta, porque o Sócrates ele era uma figura... ele era um grande indagador. Sócrates fazia perguntas, ele fazia perguntas aos poderosos, ele mostrava que os poderosos, de fato, não sabiam o que eles estavam fazendo, e ele causa, o Sócrates é essa figura que vai causar um sentimento de estranheza e eventualmente ele vai ser condenado democraticamente, pelo menos dentro daquela democracia, democraticamente condenado à morte. E o Platão ele vai olhar para essa democracia direta que condenou o maior dos filósofos, na opinião de Platão, né? O grande indagador, o grande questionador à morte, e ele vai ver que tem alguma coisa errada ali. E não só isso, tem muita coisa errada ali. Muita coisa errada em relação à relação de poder entre políticos, pensadores, entre homens e mulheres, crianças. Ele vai levar esse assunto em consideração. A gente falou disso no nosso vídeo da semana retrasada sobre Platão e Virgínia, e Sociedade das Mulheres. Enfim, ele vai começar a repensar a organização social e ele vai repensar, inclusive, o lugar da poesia. Né, e o lugar dos poetas. Até que ele vai declarar essa expulsão dos poetas da sua república reparada, da sua república perfeita, essa república curada dos seus problemas. E isso cria, enfim, uma grande... Para sempre, né? Até hoje, nós temos aí um grande ressentimento por conta dessa expulsão. Mas o que ele estava falando, né? O Platão ele vai expulsar da sua república perfeita os poetas que estão representando os valores que Platão quer superar, né? Ele está falando aí dos poetas que estão veiculando uma tradição homérica com os valores homéricos. E Platão vai propor uma série de mudanças de valores que precisam ser feitas desde a juventude, desde a infância. E essas mudanças elas precisam ser muito reais, elas precisam ser estruturais. Ele vai comentar enfim, uma educação voltada para a virtude, obviamente, a gente está falando dos antigos, tem todo vocabulário ético aí em jogo, mas uma educação toda pensada e de maneira muito diferente, ou pelo menos razoavelmente diferente, de como era feito até então. Ele está propondo uma mudança educacional política, uma mudança na educação das crianças, a partir da educação das crianças, mas que vai ter um efeito cívico e na organização da cidade. Definitivo, percebe? É muito forte o que ele está propondo. Só que como ele faz isso? Né? O Platão vai expulsar os mitos. Quando ele expulsa os poetas, ele expulsa os mitos, ele expulsa as histórias, ele expulsa a tradição, ele expulsa tudo isso, ele expulsa os valores que ele não quer mais na sua república perfeita. Só que o que ele faz, enquanto ele está fazendo isso, ele faz mitos. Ele faz poesia, ele escreve de maneira de diálogo. Né? Os diálogos de Platão podem ser interpretados como peças de teatro. Ele não escreve em tratados objetivos falando esta é a verdade e é isso que eu penso, pá, 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 pá. Ele não faz isso, ele escreve de maneira artística. Platão é um artista, ele é um escritor fazendo filosofia e pensando a relação entre filosofia e poesia, e mito, e literatura. E a gente chama isso de contradição performativa. Ele está fazendo uma coisa e como que falando outra, mas eu entendo que essa é uma compreensão um pouco superficial do que Platão está fazendo. Porque na expulsão dos poetas, ele não está expulsando a arte poética porque ele está usando ela, porque ela é muito poderosa. Ela veicula valores, ela move no mundo, e Platão sabe muito bem que não importa, quer dizer, importa, mas não apenas importa o que você fala. A maneira como você fala transforma o que você fala. A maneira como a gente se expressa, ela vai transformar o conteúdo da coisa.
entende? Então, a potência política, a potência pedagógica do discurso poético, ela é tão grandiosa, mas tão grandiosa, a potência dos mitos, das histórias contadas, de novo, né, a contação de histórias, é tão grandiosa que é preciso que a gente pense no que a gente está falando e como a gente está falando. E que valores que nós estamos passando para as gerações e para os mais novos quando a gente fica exaltando figuras como Aquiles, por exemplo, que são figuras de guerra, né? Figuras que querem buscar a fama a qualquer preço. E Platão vai fazer uma grande crítica a Aquiles. Então, é disso que ele está falando. A expulsão é uma expulsão de valores que ele quer superar. E uma nova educação revolucionária, por que não? Que ele quer promover. Então, a gente vai herdar um pouco dessa tensão que, na verdade, me parece uma tensão falaciosa, uma tensão falsa. Me parece uma má compreensão da relação entre filosofia e literatura e poesia e contação de histórias. Porque a disputa não é mais pela verdade. A disputa, o poeta não está... A gente não está interessado numa verdade tal como... Nesse sentido de verdade, a verdade revelada, né? A verdade absoluta, uma verdade incontornável, uma verdade que é dogmática. Nós não estamos interessados em verdades dogmáticas mais. Nós não estamos interessados no que os deuses vão revelar ou desejam revelar. O papel da arte não está passando por esse lugar, muito menos o da filosofia. Talvez a gente possa compreender o discurso científico como um discurso que tenha uma pretensão de verdade nesse sentido, uma verdade objetiva. Mas nós estamos na esfera do pensamento crítico. E o pensamento crítico, ele não vai corroborar com verdades que se imponham de maneira dogmática, para pensar a humanidade, para pensar antropologia, para pensar política. Enfim, não estamos falando de dogmatismo aqui, senão a gente entra na seara do nazifascismo. E não é isso que a gente está fazendo. Então, a disputa, não sendo mais uma disputa por um lugar de verdade absoluta, intocável, inquestionável, entre filosofia e poesia, o que nós estamos fazendo é construindo narrativa. Nós estamos sim numa disputa de narrativa, mas essa disputa de narrativa não é entre filósofos e poetas. Tá? Filósofos e poetas são aliados nessa disputa de narrativa. Porque o que a gente precisa entender e superar de uma vez por todas é que a potência da poética, a potência literária, a potência da contação de histórias, ela é uma potência de pensamento, ela é uma potência filosófica, ela é uma potência política, né? E filósofos, e tanto que a filosofia e a poética, a filosofia e a literatura, elas encontram expressões máximas do seu lugar na obra, por exemplo, da Virgínia, que a gente vê, né? E como nós ainda compreendemos muito mal esse trabalho, que é o trabalho maravilhoso que a professora Viviana está fazendo. Porque a gente vai ler Virgínia e a gente vai ler, ela é enfim, que linda obra de literatura, que claro que tem o seu valor o suficiente. A questão não é também competir entre se tem mais ou menos valor porque é só literatura ou se é literatura política. Mas a questão é, a gente precisamos abrir os nossos olhos e superarmos essas dicotomias. A literatura pode ser política, né? E ela é política. E ela tem uma potência ativa de transformação muito real, muito verdadeira. Então, eu diria, assim, para também me encaminhar para o encerramento dessa fala, para responder a sua pergunta, também não estou em nenhum lugar de dar uma resposta inquestionável, revelada, dogmática, nada disso, mas a minha sugestão, né, o que eu entendo a partir dos meus estudos e do que eu penso e do que eu sinto, tudo como um processo de uma mesma grande coisa e esse atravessamento coletivo e comunitário, é que essa atenção, algum nível de tensão, claro que é sempre interessante, mas que, na verdade, não existe uma diferenciação entre forma e conteúdo. Não é como se uma coisa fosse absolutamente uma e outra, né? Não existe essa diferenciação, isso é uma abstração da nossa cabeça. A maneira como a gente fala as coisas potencializa
o que a gente está falando, e elas estão misturadas, e a poesia ela é filosófica, e a filosofia é poética, é literária, e ambas atravessam o reino da política, o reino da construção do comum, o reino da pedagogia, como a gente vai ensinar, como a gente vai fazer escola, como a gente vai estudar, como a gente vai se relacionar, como a gente vai escrever e como a gente vai pensar. Então, é isso. Obrigado, Júlia. Eu acho que esse vídeo aqui é um convite a todas e todos para conhecerem e se integrarem a essa comunidade, né, de pensamento que congrega pensamento literário, pensamento político, mitologia e, claro, filosofia, que é o papo principal aqui, mas porque permeia todas essas outras áreas. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, cada uma, para a gente encerrar essa conversa muito prazerosa e instrutiva que a gente teve aqui, sempre agradecendo. Bom, eu agradeço imensamente o convite. Eu adorei essa conversa que faz a gente lembrar, né, dessa história maravilhosa e linda que a gente tem construído. E também é uma oportunidade da gente agradecer, né, publicamente a todo mundo que faz parte dessa história, que não somos só nós. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, e espero que você também possa conhecer melhor, né, o nosso trabalho, os nossos cursos, e todo mundo que está assistindo esse vídeo também, fica aqui um convite para nos conhecer, para conhecer as nossas propostas e os cursos que a gente está oferecendo. Tem o nosso canal no YouTube, IP a Comunidade, que é o mesmo nome, né, para a nossa página no Facebook, nosso Instagram. E é isso. Obrigadíssima. Também queria agradecer muito o convite. É um prazer gigantesco estar com vocês de novo, com Vivi, e primeira vez com você, Caio. Muito obrigada. Parabéns pelo seu projeto, pela iniciativa. É incrível também, né? O IPA tem esse objetivo de criar uma comunidade de pensamento e afeto, mas é isso, e em rede com outras comunidades também que estão sendo criadas. Então, conversações filosóficas também nesse projeto de abrir o debate. Então, muito obrigada. E acho que é isso, assim, agradecer muito para todo mundo que está assistindo, agradecer muito você, agradecer muito a professora Viviana, esse comum que a gente criou aqui, a essas horas na manhã que a gente tirou para discutir assuntos tão importantes para todos nós. E a gente se vê por aí. Sim. Obrigada. Eu que agradeço a Viviana Ribeiro, Júlia Miara, os demais que compõem a comunidade do vocês. Convido novamente todos e todas que assistem aqui a conhecerem também o canal e os projetos, e agradeço e fiquem ligados às próximas conversações filosóficas.